A saga do multiverso da Marvel vai se desenvolvendo mais e mais e novos conceitos e regras vão sendo apresentados. E no vídeo de hoje é pra gente explicar algumas das nomenclaturas principais que já foram introduzidas até hoje, como por exemplo, os seres nexus, os seres âncoras, os eventos nexus, os pontos absolutos e tudo mais. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre alguns nomes e algumas regras que a Marvel já introduziu para a sua saga do multiverso dentro do seu universo cinematográfico. Antes de eu começar a falar sobre isso também, quero indicar para vocês outros vídeos de multiverso, que são os vídeos que estão linkados no card deste aqui. Depois deem uma olhada. Vamos começar pelo mais simples, que é a linha do tempo sagrada, que é basicamente a linha do tempo de eventos que acontecem dentro do UCM, que começam pra gente no Homem de Ferro de 2008, em termos de lançamento pra gente, né, lançamento do cinema, porque nós temos os eventos de Os Eternos, de Capitã Marvel, que se passam cronologicamente antes, mas a linha do tempo sagrada começou a ser mostrada nos cinemas com o primeiro filme do Homem de Ferro, aquele de 2008, ou seja, os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, os filmes da Fox, eles não fazem parte da linha do tempo sagrada. E a linha do tempo sagrada foi um conceito apresentado na primeira temporada de Loki, quando aquele que permanece impedia a criação de novas linhas do tempo ramificadas, ele podava essas outras realidades e mantinha isso como um fluxo circular do tempo completamente isolado do restante do multiverso. I isolated our timeline. All I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, the TVA. Então, ele pegou a linha do tempo dele, aquele que permanece, tirou ela do multiverso e isolou aquilo, protegeu tudo aquilo com o Alioth. Ele também impedia o surgimento de novas realidades, podando as linhas do tempo alternativas que eram geradas a partir dos eventos nexus que a gente vai explicar nesse vídeo daqui a pouco. Quando Loki assume a TVA, ele se torna essa divindade do multiverso aí, ele permite a criação de novas ramificações, de novas realidades e mantém tudo isso protegido e funcionando como aquele formato de Yggdrasil, a árvore da vida, naquele final maravilhoso que a gente teve da segunda temporada. Então basicamente a linha do tempo sagrada é a linha do tempo dos acontecimentos do UCM. A grande esmagadora maioria de filmes, de séries que já foram lançadas pela Marvel Studios faz parte dessa linha do tempo sagrada. Deadpool e Wolverine tem um momento na linha do tempo sagrada, até aparece lá na hora, linha do tempo sagrada, que é quando o Wade pede pra entrar pros Vingadores, ele tá conversando com o Rap, mas depois ele logo volta pra realidade dele. Naquela cena ele ainda está usando o reloginho lá do Cable, então isso permite ele sim transitar entre realidades, mas a maior parte do filme não se passa nessa realidade sim, na realidade da Fox. Agora vamos falar dos seres nexus e dos seres âncoras. São dois conceitos bem diferentes. Iniciando pelos seres nexus, eles existem desde as HQs e a gente considerando sim séries, filmes, HQs, quadrinhos e videogames como sendo tudo parte do grande multiverso da Marvel, estes conceitos eles se repetem aqui. Mas basicamente dentro do CM o que a gente sabe é que o ser Nexus é alguém que tem a capacidade de transitar entre realidades livremente e que pode alterar o fluxo comum do tempo como bem entender. Então alguém que tem um poder esmagador que pode sim mudar toda a realidade com uma simples palavra. E dentro do universo cinematográfico da Marvel, nós temos de forma implícita de que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, é um ser Nexus, alguém que pode sim alterar a realidade como bem entender e que pode também transitar entre realidades. Outro personagem que tem essa habilidade de transitar entre realidades é a América Chaves, mas ela não tem variantes. Existe apenas uma América Chaves em todo o multiverso porque ela vem do paralelo utópico, que é uma dimensão fora do tempo do multiverso. Então ela fica ali isolada e por isso só existe uma América Chaves para todas as realidades. E se esses são os seres nexus que são perigosos para suas realidades, nós temos também os seres âncoras, que são os personagens principais de cada realidade e eles são necessários para que a realidade continue existindo. E este termo foi introduzido em Deadpool e Wolverine, falando do Wolverine como sendo o ser âncora do universo da Fox. Basicamente, cada realidade tem o seu ser âncora, que é o ser que mantém essa realidade existindo. Ele não tem que fazer nada para manter a realidade existindo, não tem que usar os poderes, não tem que se desgastar para isso, como o Loki, por exemplo, está tendo que fazer na Marvel. São coisas diferentes. Ele só tem que existir ali. No momento que ele para de existir,
aquela realidade começa a se destruir. Esse processo é um processo demorado. O Paradoxo, por exemplo, fala que depois da morte do Wolverine, a realidade da Fox demoraria cerca de 2.000 anos para se apagar completamente, mas ela já estava entrando nesse processo de destruição. A gente ainda não sabe quem é o ser âncora do universo da Marvel, da linha do Tempo Sagrada, mas existem teorias de que pode ser a Wanda, de que pode ser o Homem de Ferro, de que pode ser o próprio Loki ou o Homem-Aranha. É basicamente o personagem principal e sem ele a coisa não anda. Your savior is here! Então a diferença de ser Nexus e ser âncora é gritante. O ser Nexus é um perigo, enquanto o ser âncora é extremamente necessário. E agora vamos falar dos pontos absolutos, um conceito que foi introduzido em What If, naquele episódio onde o Doutor Estranho tenta impedir a morte da Christine Palmer. Os pontos absolutos são eventos na linha do tempo que precisam acontecer de qualquer forma. Eles vão acontecer por mais que você tente voltar no tempo e impedi-los. Caso eles não aconteçam, a realidade será destruída. Her death is an absolute point in time. Absolute. Unchangeable, unmovable. Isso é basicamente a mesma coisa que Homem-Aranha através do Aranhaverso introduz para os eventos canônicos. Então basicamente o que muda aqui é só o nome. A gente está ouvindo evento canônico do universo da Sony, enquanto dentro do CM a gente escuta isso como sendo um ponto absoluto do tempo. Lá em Homem-Aranha através do Aranhaverso eles dizem que os eventos canônicos são momentos que precisam acontecer na vida de um Homem-Aranha. Outra coisa, são eventos que têm que acontecer para manter a realidade viva. No caso dos Homens-Aranhas, por exemplo, os principais eventos canônicos são a morte do tio Ben, ou da Gwen Stacy, ou de algum ente querido que leva ele também para essa trajetória de heroísmo, que mostra ao Homem-Aranha o peso do heroísmo. Então é um ponto bem legal aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Se você tira este momento da vida de um Homem-Aranha, toda a realidade começa a se deteriorar. My Uncle Ben was killed. It was my fault. I lost Gwen. She was my MJ. Uma coisa que talvez possa diferenciar um do outro é que o ponto absoluto não pode ser evitado de jeito nenhum, mas talvez há a chance sim de você conseguir manter uma realidade existindo, evitando um evento canônico na vida de um Homem-Aranha. Essa é uma nomenclatura mais específica dos aranhas até agora, mas eu acho que pode valer bem para os dois conceitos, ponto absoluto e evento canônico. E agora nós chegamos nos eventos Nexus. Esse é um nome que a TVA usava para os eventos que mudassem o roteiro da linha do Tempo Sagrada. Então, aquele que permanece criou um roteiro de acontecimentos. As coisas têm que acontecer assim para que essa linha do tempo seja cíclica, para que não hajam novas ramificações e novas realidades não sejam criadas. Qualquer mudancinha que criasse uma ramificação era podada e era considerado um evento Nexus. Os principais eventos Nexus que a gente teve conhecimento são, por exemplo, o Loki pegando o Tesseract e fugindo dos Vingadores, algo que não deveria acontecer e que criou uma nova realidade, e a Peggy Carter pegando o soro de super soldado, recebendo o soro de super soldado no lugar do Steve Rogers, ela se tornando então a Capitã Carter no lugar do Capitão América. Haven't you had enough? I could do this all day. E nós temos também o conceito de incursões, que também vem desde os quadrinhos e basicamente é quando duas ou mais realidades se chocam. E aqui o resultado menos pior é a destruição completa de uma dessas realidades que se chocou. E é dito em Doutor Estranho Multiverso da Loucura que o uso exacerbado do multiverso, de viagens entre realidades e tudo mais, vai rompendo um véu entre realidades, o que causa essas incursões. Mas existem também outros motivos que a gente vê nos quadrinhos que podem acabar resultando em incursões bastante grandes, envolvendo até mais de duas realidades. Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. Isso também foi apresentado na cena pós-créditos de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, quando a Clea vem buscar o Doutor Estranho da Terra 616, da linha do Tempo Sagrada, falando: você iniciou uma incursão e agora vai me ajudar a impedi-la. Então, antes das realidades se chocarem, você pode impedir isso de acontecer, mas quando elas se chocam, o ponto é de que uma delas vai pelo menos ser completamente apagada. You caused an incursion, and we're gonna fix it. Então, gente, basicamente estes são os pontos principais dos conceitos que a Marvel apresentou até hoje. Resumindo, o Nexus Event é um evento que altera a linha do Tempo Sagrada, algo que precisaria ser podado na época da TVA, mas que agora é pouco relevante, já que o Loki permite a criação dessas ramificações. O ser Nexus é alguém que pode transitar entre realidades e alterar a realidade como bem entender.
O ser âncora é alguém que precisa existir em determinada realidade para que essa realidade continue viva, e os pontos absolutos ou eventos canônicos são eventos que precisam acontecer, caso contrário a realidade será completamente destruída. Ainda temos as incursões, que são as colisões entre realidades que acabam resultando pelo menos na destruição completa de uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal e comenta aqui algum outro conceito que você quer entender melhor, que tenha ficado de fora e que a gente pode explicar ou nos comentários ou em outros vídeos por aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.